Bom, não deu outra, né? A França consagrou-se campeã no último domingo agora. A Croácia fez uma boa partida, né? Falhou bastante. Isso é crucial numa decisão, numa final de campeonato. Não posso dizer que foi somente este, né? O principal, o principal ponto para que a vitória francesa fosse consagrada. É verdade que a França tinha um futebol muito ofensivo, e que ganharia sim com certa facilidade o jogo. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu já tinha apostado na França como campeã muito antes do campeonato começar. Eu até achava que o Brasil poderia ter passado da Bélgica e enfrentar a França, o que seria para nós muito pior, ou acho que mais doloroso, né? Pois os últimos retrospectos do Brasil contra a França não é muito bom. Com exceção de um amistoso, que salvo me engano, acho que o último amistoso do Brasil, ou o Brasil ganhou de 1-0 ou empatou, né? Mas os resultados anteriores eram drásticos, né? Eram bem tristes. Lógico que não chegava próximo de um 7-1, mas fazia um bom tempo que o Brasil, faz ainda um bom tempo que o Brasil não tem uma vitória expressiva em cima da seleção francesa. Então, tinha certa preocupação em relação ao jogo, né? Muitas pessoas devem estar perguntando, né, por que você fica comentando tanto sobre esporte agora no teu canal, já que você começar a comentar sobre política, etc, né, o mundo está acabando e você está aí comentando sobre esporte. É por uma coisa bem simples, eu gosto de esporte, né? O futebol hoje está extremamente chato, eu até discordo um pouco de uma linha de pensamento, né, desses comentaristas de esporte, de que o futebol deveria voltar à sua essência, né, tirar um pouco dessa questão de business, a visão empresarial dentro do futebol. Porém, isso também seria decretar a própria falência, né? Aquele futebol clássico, aquele futebol romântico das décadas e do século passado, nós nunca mais veremos, né? Hoje o futebol precisa sim ser extremamente profissional. E isso é importante também para que retire, né, o nacionalismo de dentro do campo, né? Essa ideia que nós tínhamos até os anos 2002, quando foi o último título brasileiro, de que eles eram representantes de tudo que havia de bom no Brasil, de tudo que havia de bom na nação, mesmo uma nação destruída como a nossa, principalmente pelo governo FHC e posteriormente, né, o que viria a ser o governo Lula, que nós ainda não tínhamos conhecimento, porém a única felicidade, o único momento agradável que nós tínhamos era de fato ver a seleção jogar, né? Hoje as coisas mudaram, algumas coisas melhoraram e outras pioraram, e a seleção brasileira continua ainda tentando ser utilizada, né, como campo de nacionalismo brasileiro. Isso sim é preocupante para mim. É claro que uma vez ou outra eu sempre trago o esporte dentro de um comentário político, porque é impossível fazer essa separação. Mas dentro de campo não há tanta política assim como alguns imaginam, né? Fiz até um vídeo aqui bem interessante desconstruindo essa ideia destas pautas ideológicas e pautas políticas dentro de esquema táticos. É muito interessante, eu até recomendo aqui para quem não viu ainda assistir. Então, voltando ao assunto, a França ganhou, né, para os nossos temores, porque a gente sabe como será a grande mídia, repetindo a todo momento, o multiculturalismo ganhou, né, as nações que praticam a imigração são superiores dentro do esporte, né? A gente sabe que dentro do campo da genética há sim uma propensão da raça negra ser mais acessível, vamos dizer assim, à prática do esporte, né? Eles têm, de fato, uma condição melhor física, né, do que os brancos, né, os pardos, etc. E isso bem alinhado, bem arrojado dentro de campo, né, com algumas peças fundamentais que tenham um bom estilo de jogo, uma boa técnica. Você pega um jogador africano, bote o cara para correr e você tem uma ótima seleção, né? É isso que acontece na França. Você tem Mbappé, que é impossível de ser parado, né? Com uma velocidade incrível. Você tem o Kanté, por exemplo, também, uma velocidade muito impressionante, ainda mais para a sua posição, né? Para a posição em que ele joga.
Então, você tem dentro da seleção francesa um arrojo quase que perfeito entre essa miscigenação, né? Porém, isso para mim é muito ruim, né? Você começa a perder não só a identidade, né, daquela seleção, de você ter a ideia de que a seleção francesa só tenha franceses, ou, no mínimo, pessoas que nasceram na França, que não se naturalizaram. Além de perder essa identidade da seleção, né, você tem a perda das características também da seleção. Então hoje a seleção francesa não joga como uma seleção francesa, ela joga como uma seleção, vamos dizer, quase sul-americana, porque os sul-americanos também tiveram grande influência, né, dos africanos, principalmente a seleção brasileira, né, por conta das nossas tradições. Então, quando a França ganhou, nós sabíamos que seriam todo esse discurso. O discurso multiculturalista já não é de hoje, reforçou-se ainda mais com a vitória da França, né? E um outro ponto também que chama muita atenção durante as transmissões foi o Galvão Bueno a todo momento falar da nova ordem dentro do futebol. Muitas pessoas questionaram o que seria isso. Alguns youtubers aí que gostam de uma conspiração ou outra já se prontificaram em falar, né, de conspirações, de que já estava tudo armado também. Eu até vi um vídeo aí bem idiota, até comentei lá, falei pro cara, pô, já que estava armado, deveria ter avisado a Croácia para que ela não jogasse, né, afinal já estava tudo certo. Então é isso. O Galvão repetindo a todo momento esse discurso, as pessoas se exaltam, já acham que ele faz parte da nova ordem mundial, etc, etc. O Galvão é um belo do idiota, né? Antes dele participar de qualquer tipo de ideia globalista, eu acho que ele pode ser mais uma instrumentalização do que de fato uma liderança dentro deste movimento, que é um movimento bem fechado e não abre para qualquer imbecil, né? Então, o Galvão, na verdade, ao meu ver, está repetindo os trejeitos e as falas do Emmanuel Macron, que nós vimos várias vezes repetindo, sim, com a palavra, né, muito bem explícita sobre a nova ordem mundial, diferente do que o Galvão está falando. Então, é claro, é objeto de preocupação, temos que estar sempre atentos. Foi muito estranho, né? E para fechar, a França nas suas comemorações, né, sendo incendiada, sendo destruída, né? E você via nas imagens as pessoas que estavam causando balbúrdias, né, dentro ali da capital, Paris, imigrantes, né? Quando não é imigrante, é uma pessoa jovem, né, já com essa mentalidade progressista destruída, né, tentando destruir as suas próprias características, assim como fizeram com o futebol francês. Ganhou, é lógico que vai ser exaltado, não vai ter pessoas tentando ver coisas negativas nisso. Mas para mim perde-se um pouco a graça do futebol quando você sai por aí misturando todas as seleções, né? A seleção italiana está cheia de brasileiro também. É claro que é mais compatível, né? Porque houve uma migração muito grande de brasileiros para cá. Eu já até deixei claro em um vídeo que tem aqui sobre a lei da imigração que a minha preocupação não é a imigração em si. A preocupação que eu tenho em relação ao que acontece, o chamado multiculturalismo, que é o problema, é o choque de culturas e principalmente de religiões que causam conflitos. Então é isso, vou ficando por aqui. A França jogou muito bem, também quem dera, né? Montou um time intercontinental, né? Que mais parecia uma seleção africana. E fica só uma pergunta: como seria o desempenho das seleções africanas com seus respectivos jogadores que estão agora na seleção francesa?